a x mais b, só isso, né? Agora, ela tem esse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, tá, pessoal? Então, basicamente, essa função quadrática, a representação dela num plano cartesiano é uma parábola, né? Lembram disso? Ou ela tem concavidade para cima ou ela tem concavidade para baixo. Olha só, eu preciso saber alguns elementos que são os coeficientes, ó, de x ao quadrado, que é um númerozinho que fica encostado, ó, nesse x ao quadrado, que é o a. Eu preciso saber o b, que é o coeficiente que fica grudado no x. Preciso saber o c, que é chamado de termo independente. Por que ele é independente, ó? Porque ele não depende do x, ó, em nenhum momento. Ele está sozinho. Que é justamente onde a parábola vai cortar o eixo dos y. Aí eu preciso saber o x', que vocês já vão estar acostumados, lá da oitava série. Vocês tinham que saber as duas raízes da equação, lembra? Sim. Faziam a báscara e achavam x' e x duas linhas. E saber o vértice, acho que não aparece aí, né? E saber o vértice da função. O que é o vértice? O vértice é aquele ponto mais alto, assim, ó, da parábola, ou mais baixo. Esse aqui é chamado de ponto de máximo e esse aqui de ponto de mínimo. Bom, vou fazer essa aqui é a fórmula de Bhaskara para descobrir a fórmula de Bhaskara. Alguém sabe de cor aí? Menos menos b mais ou menos raiz quadrada delta, isso? Alguém se lembra de delta? Tu aprendeu com delta? Tá, o delta é o que vocês vão dizer agora. B ao quadrado B ao quadrado, o que vai aqui dentro? Menos 4 vezes c, isso mesmo. Só que agora nós vamos trabalhar com esse delta, que é isso que vocês sabem, ó, que é b ao quadrado menos 4ac, que é o que vai aqui dentro da raiz, tá? Isso que vocês gravaram, podem continuar gravando, é a mesma coisa, podem fazer. Só que eu vou precisar desse delta para determinar se a minha parábola ela corta o eixo dos x em dois lugares, num lugar ou em lugar nenhum. De que forma é isso? Se o valor desse delta aqui, ó, ele for positivo, a parábola vai cortar em dois lugares, assim, ó. Aqui está o eixo dos x, né? E aqui está o eixo dos... A parábola é assim, né? Se ela cortar em dois lugares, esse delta ele é positivo. Se a parábola ela cortar, ó, o eixo dos x num lugarzinho só, esse delta é igual a zero. E se ela não tocar em lugar nenhum, ó, assim, se ela não tocar em lugar nenhum, aí ele é negativo. Lembra disso? Então essas coisas a gente vai aprender. Que mais faltou? Bom, agora eu preciso definir, ó, tudo isso aqui que eu estou conversando para vocês, está gravado ali, então vocês podem rever e ver novamente. Claro que falando assim, vocês não conseguem enxergar direito. Nós vamos fazer um exercício aqui e aí eu vou mostrar cada elemento desses aí. Bom, o vértice, ó, é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, ele pode ser ponto de mínimo nesse caso aqui, né? E se a função fosse assim, ó, seria ponto de máximo. Eu vou pedir para vocês nem copiarem, tá? Porque aí vocês não vão prestar atenção e isso aqui está gravado, vai ficar gravado também, tá? Tem uma dúvida. Pode perguntar, pode. Por que ele virou o contrário lá naquele último agora? Isso. Muito boa pergunta. Eu nem ia chegar nisso se não tivesse perguntado. Isso aí é legal para ver o conhecimento, tem que haver perguntas. Bom, a parábola ela pode ter concavidade para cima ou ela pode ter concavidade
para baixo. As perninhas dela pode estar virada para baixo ou virada para cima. Quando as perninhas dessa parábola elas forem viradas para baixo, ou seja, a concavidade é voltada para baixo, o meu A aqui, ó, da função, ele é negativo. Lembra disso? E se a concavidade for virada para cima, o valor do meu A ele é positivo. Entenderam? Bom, vou fazer um exercício aqui para vocês entenderem bem aqui. Ó, f de x, tá pegando aí? Igual a x menos x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Pergunto para vocês verem que é fácil. Qual o meu valor de A? Muito bem. Todo mundo entendeu que é o númerozinho que fica encostado, né? Qual é o meu B? Menos 2. E qual é o meu C? Mais 1. Mais 1. Pessoal, agora eu preciso saber qual é o meu x', que é uma das raízes, e o meu x, duas linhas. E a última coisa que eu não expliquei para vocês é o meu vértice. Já vou deixar aqui pronto. O meu vértice, na verdade, é uma coordenada dentro do plano cartesiano. O que é uma coordenada no plano cartesiano? Para mim achar um ponto dentro do plano cartesiano, eu preciso saber a posição dele em x e a posição dele em y. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo rápido de coordenada. Tá? Eu quero saber onde é que é o ponto A, 3, 2. Como é que eu faço? O primeiro número é o x e o segundo é o y. Então, aqui ó, esse aqui é o 3, que é em x, né? E esse aqui é o 2, que é em y. Para descobrir os valores, traço paralelas e acho esse ponto. Esse aqui é o meu ponto A, de coordenadas 3 e 2. 3 para x e 2 para y. Da mesma forma, para mim achar o vértice da parábola, vamos supor, vou fazer agora aqui, que o meu vértice da parábola fosse aquele ali, ó, tá? Seria o meu ponto 3, 2. Esse seria o meu vértice e seria o meu ponto de máximo. Bom, o vértice ele também tem valores x e y. Como eu acho esse valor x e y? Existe uma fórmula, que nem é de Bhaskara, existe uma fórmula para achar esse valor. Olha só, eu vou ter um valor para x e um valor para y. E a fórmula é a seguinte, ó. Eu não sei se você tem aí, mas já deve ter aprendido com a professora Maiara. Menos b sobre 2a. Tranquilo? E por isso delta, por isso esse camarada aqui, ó, 0 menos delta dividido por 4a. Tá bom? Vamos continuar ali então. Como é que eu faço para calcular ali? Eu preciso da fórmula de Bhaskara. Vamos ver se está gravando aqui. Ó, a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Não é isso? Pessoal, como é que se calcula isso? Menos. No lugar do b, o que eu vou colocar? Eu venho aqui e pergunto. Menos 2. Cara, o que tu é b? Menos 2. Aí no lugar do b, eu abro parênteses ali e coloco menos 2. De novo, qual é o teu valor b? Menos 2 elevado ao quadrado 4 menos mais 4 4 menos 4 vezes 1 vezes o a, que é vezes o c, que é 1 também. Então fica assim, ó, tudo isso dividido por 2, que multiplica 1. Aqui, pessoal, regra de sinais. Multiplicação menos com menos vai ficar 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 2 vezes menos 2 mais 4.
Quanto? Mais 4. Menos 4 vezes 1? 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Tudo isso dividido por 2. Agora eu vou ficar com 2, mais ou menos. Qual é 4 menos 4 dá? 0. Qual é a raiz de 0? 0. Tudo isso dividido por 2. Pessoal, eu teria duas raízes aqui. Teria, por que teria? Porque se eu somar 2 no 0, quanto é que vai dar? 2. E se eu diminuir 2 de 0, quanto é que vai dar? 2. Também vai dar 2. Então, na verdade aqui, ó, eu não vou ter duas raízes, né? Eu não vou ter dois locais onde a parábola corta o eixo dos x. Eu vou ter só um, ó, que vai dar 0 e aqui também 0, não é isso? Desculpe. Desculpe. 2, aqui vai dar 2 dividido por 2 e aqui vai dar 2 dividido por 2. Não é isso? 2 dividido por 2 é? E aqui também. Então essa parábola ela vai cortar. Por isso que eu disse para vocês, ó, que quando meu delta for igual a 0, a minha parábola vai cortar o eixo do x num lugar só, tá? Bom, o que falta? Ó, aqui, ó, as duas raízes, no caso é uma só, né? Falta o vértice. Vou calcular o vértice agora. Qual é o valor de B? Então vem aqui e coloco menos, abro parênteses, menos 2. E dividido por 2 vezes 1, 2. O outro número. O que é o delta, pessoal? Delta é o número que ficou dentro da raiz. Ó, qual é o número que ficou dentro da raiz fazendo todos os cálculos? 4. Qual é o meu delta? Isso. Então aqui eu coloco 0 dividido por 4A. Não precisava fazer nada mais, né? Porque se eu vou dividir, né? Vezes 1. Vai dar 0, né? Então a resposta é menos com menos ali. 2 dividido por 2. 1. As coordenadas do meu vértice é para x 1 e para y 0. Entenderam? Sim. Tá. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 e 0. Pessoal, eu vou desenhar graficamente aqui como vai ficar aqui dentro. Vou desenhar para vocês como é que vai ficar essa parábola. Quais são as raízes? Quem tá conversando. Tá. Termo independente, pessoal, é onde a parábola corta o eixo dos y. Esse aqui é o eixo dos y. E esse aqui é o termo independente, ó, que é o C. Ele vai cortar bem aqui, ó, no 1, ó. E vai cortar aqui. Olha pessoal, o vértice, ó, é 1 e 0, ó. Seria essa coordenada aqui. Então a parábola ela vai ter esse formato aqui, ó. Ele vai vir aqui, vai passar por aqui, ó. E vai sumir. Porque eu dou ali na letra B. Aqui? Bom, ó, eu tenho que substituir, ó, as raízes da equação. Como tem uma raiz só, como é que é o filmador, o cameraman? É isso aí. Bom, eu teria que colocar a raiz da equação. E como a raiz só existe uma, ó, um ponto só, a raiz, e onde ele corta o eixo dos y é no C, ó. Era isso que tu queria saber? Não entendi. Ah, mas é uma. Não, tranquilo. Bom, as raízes da equação é justamente
aonde a parábola ela lambe o eixo dos x. O que é o eixo dos x? É esse eixo horizontal ali, né? Mas a raiz não seria zero? Esse eixo aqui. Não, as raízes da equação que a gente fez todo o cálculo aqui, ó. As raízes da equação é sempre o x' e o x duas linhas. Mas como o meu delta é zero, né? Eu só vou ter um ponto onde a parábola vai lamber o eixo dos x, que é no 1. Entendeu? Tá? E tu entendeu também que a parábola vai cortar o eixo dos y também no 1, é justamente no termo independente? Tranquilo? Então tá, eu acho que era tudo isso que tinha de função quadrática. Outra coisa, a concavidade dela é voltada para cima. Vocês notaram? Porque o meu A, ele é positivo. Se ele fosse negativo, a concavidade era voltada para baixo. Um outro detalhe, esse vértice ali, ele é ponto de máximo ou ele é ponto de mínimo? Ele é ponto de mínimo, porque a parábola ela tem concavidade para cima, então o vértice está lá embaixo. Se ele fosse voltada para cima, ou se o meu A fosse negativo, o meu vértice seria ponto de máximo, porque ele está lá em cima. Tá? Eu acho que está tudo aqui de função quadrática, não tem mais nada assim que eu me lembre. Ah, tem um detalhe, o B é sempre o sinal do B, né, do coeficiente B, ele sempre indica se naquela posição onde ele corta o eixo dos x, se ele está crescendo ou decrescendo. Nesse caso aqui, pessoal, ele está crescendo ou está decrescendo? Olha aqui, ó. Decrescendo. Então, o meu B é negativo. Eu não preciso nem olhar para lá, eu já sei que ele é negativo. Entenderam? Se ele fosse positivo, a parábola seria assim, ó. Não sei se vocês estão entendendo. Então, o meu B seria positivo, ele estaria em crescimento. Tudo que eu expliquei para vocês aqui, ó, de forma resumida, é toda a parte de função quadrática. Toda. Claro que aí deveria se começar falando de repente só sobre o termo independente, onde corta o eixo dos y, depois descobrir o que são as raízes, o que é o delta, né? Mas eu quis mostrar para vocês um resumo de toda a matéria que vocês vão ter agora por diante com a professora Maiara.